chegamos ao fim de mais um ano. Melhor é o fim de um ano do que o seu começo. Um ano começa com medo e tremor, ele termina com alegria e gratidão. No começo do ano, somos como o marinheiro quando ele deixa o porto, issa suas velas e sai no mar largo em direção a um clima distante. No fim do ano, às vezes somos como aquele marinheiro quando ele lança sua âncora ao mar e fica parado no porto. Chegamos ao porto agora, no fim do ano, e aqui descansamos e revisamos com gratidão nossa viagem. Mas, chegando ao fim de mais um ano, temos algumas coisas solenes para falar, assim como algumas pelas quais nos congratular. Este deve ser o nosso assunto, e que Deus o torne solene e proveitoso para o encerramento do ano velho. E perto da 11ª hora, ele saiu e encontrou outros ociosos. Estas palavras são tiradas da parábola do dono da casa, que saiu cedo e contratou trabalhadores para sua vinha, e que saiu novamente na 3ª hora, e na 6ª hora, e na 9ª hora, e finalmente saiu na 11ª hora, e fez o mesmo. E quando os trabalhadores chegaram para serem pagos, ele deu àqueles que foram contratados na 11ª hora exatamente a mesma recompensa que aqueles que ele havia contratado no início do dia. Notaremos, em nosso texto, primeiro, a soberania da graça divina, segundo, a misericórdia de Deus, e depois nos esforçaremos para fazer uma aplicação solene da passagem tanto para velhos quanto para jovens. Primeiro, em nosso texto, temos a soberania divina muito destacada. Quando dizemos soberania divina, queremos dizer que Deus tem os mesmos direitos que um monarca absoluto tem, que, assim como um soberano, sob as antigas leis judaicas, ou sob os medos e persas, tinha o direito de fazer inteiramente o que quisesse com seus súditos. E não havia ninguém que pudesse deter sua mão, ou dizer, o que fazes? Assim também Deus, apenas em um sentido infinitamente mais elevado e muito mais justo, é monarca absoluto neste mundo, e tem o direito inquestionável de fazer com cada um de nós exatamente o que lhe agrada. O apóstolo Paulo sabiamente perguntou, não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Essa doutrina da soberania divina, demasiadamente descartada, deve ser proclamada, por mais que os homens mordam os lábios, e por mais irados que estejam, para ouvirem a si mesmos humilhados no pó, e Jeová Deus exaltado como seu mestre. Esta parábola mostra a soberania de Deus com relação ao chamado de certas pessoas. O dono da casa saiu cedo pela manhã e chamou muitos, ele saiu na 3ª hora e chamou mais, ele saiu na 6ª, na 9ª e na 11ª hora, e ainda encontrou mais pessoas desempregadas. Ele as encontrou esperando ou procurando trabalho? Não, ele as encontrou paradas ociosas no mercado. Elas não estavam trabalhando, nem fazendo nada, ele as encontrou paradas ociosas, e então, como ele quis, ele disse a algumas delas, vão e trabalhem na minha vinha. Existe algo como soberania divina com relação à escolha de pessoas que devem ser salvas. Se um homem é salvo, e não outro, Deus fez a diferença, e Deus tem o direito de fazer a diferença. Se meu irmão entrar no céu, e eu for enviado para o inferno, Deus tem o direito de salvar meu irmão, e ele seria justo em minha condenação, pois eu a mereço. E se meu irmão não merece ser salvo, como ele não merece, ainda assim Deus tem o direito de dar salvação a ele, e retê-la de mim, se assim lhe agrada. Minha alma cai em submissão abjeta a seus pés, não tenho direitos quando me apresento diante do Todo-Poderoso, não tenho reivindicações sobre ele, pequei tanto e errei tanto que, se ele tivesse enviado minha alma para o inferno, eu o teria merecido ricamente. Deus tem o direito de fazer o que quiser com suas criaturas, e ele exibe esse direito em sua escolha daqueles a quem ele chama para trabalhar em sua vinha. Mas, novamente, a soberania divina é exibida no momento em que o chefe de família chamou seu povo. Alguns foram chamados de manhã cedo, alguns na 3ª hora, alguns na 6ª, alguns na 9ª, alguns na 11ª. O homem que foi chamado na 11ª hora não resmungou e disse, por que você não me chamou de manhã? O homem que foi chamado de manhã, embora se diga que depois murmurou porque não tinha mais salário do que os últimos que foram contratados, ainda assim, se estivesse em seu perfeito juízo, teria sido grato ao chefe de família por lhe ter dado a honra de trabalhar em sua vinha e tê-lo chamado tão cedo para isso. É uma misericórdia ser efetivamente chamado pela graça a qualquer momento, e não devemos ditar a Deus quando Ele nos dará sua graça.
Deus exerce sua soberania em chamar e converter pecadores exatamente quando lhe agrada. Temos alguns em nossas igrejas que são cristãos desde os 4 ou 5 anos de idade, e outros que não se converteram até os 60 ou 70 anos. Deus chama seu povo para fora do mundo e do serviço do pecado e de Satanás, em todos os períodos da vida, e assim ele exibe sua soberania divina ao salvar os homens exatamente quando lhe agrada. Quantas vezes ouvi pregadores legais afirmarem que, se um homem não for salvo antes dos 30 anos, não é provável que ele seja salvo, e que, se um homem frequentou a casa de Deus por 30 anos e não foi salvo, há apenas uma possibilidade, mas dificilmente uma probabilidade, de que ele seja salvo. Isso é tudo bobagem, ou algo pior, porque Deus é Deus, ele salva quem ele quer, e ele salva quando ele quer. Nosso Senhor disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus é tão capaz de converter um homem com cabelos grisalhos na cabeça quanto de converter um homem de 30 anos, não há diferença. Todos nós estamos diante dele como pecadores, e se ele quiser salvar um homem de cabelos grisalhos, ele pode fazê-lo. Os homens falam da maneira que mencionei agora mesmo para incitar os jovens a buscar a Cristo, mas eles pouco sabem que, embora tal linguagem tenha pouco ou nenhum efeito sobre os jovens, por outro lado, muitas vezes deprime os espíritos dos mais velhos e os faz pensar: certamente, então, nossa hora de misericórdia passou e não podemos ser salvos. E, no entanto, esses mesmos pregadores citam o Dr. Watts e dizem: a vida é o tempo de servir ao Senhor, o tempo de assegurar a grande recompensa, e enquanto a lâmpada se mantém acesa para queimar, o mais vil pecador pode retornar. A vida é a hora que Deus deu para escapar do inferno e voar para o céu, o dia da graça, e os mortais podem garantir as bênçãos do dia. Sim, amados, enquanto um homem estiver vivendo neste mundo, e eu também estiver vivo, pregarei o Evangelho a ele, e se eu pudesse encontrar o judeu errante, se tal ser já existiu, e ele tivesse quase 2000 anos de idade, eu ainda pregaria o Evangelho a ele. E se ele confiasse em Cristo como seu Salvador, ele encontraria misericórdia e salvação. Assim, a soberania divina se mostra, primeiro, no chamado de certas pessoas, e, depois, no tempo em que essas pessoas são chamadas. E, mais uma vez, haverá soberania divina na recompensa final daqueles que são chamados. O chefe de família deu a cada homem 1 centavo. Aquele que foi contratado na 11ª hora chegou fresco ao seu trabalho, e fez apenas um pouco de capina, ou escavação, ou poda, ou algo desse tipo, e havia 1 centavo para ele. Entra outro homem, que enxuga o suor da testa e diz: ah, tenho trabalhado duro essas 12 horas, e havia 1 centavo para ele, nem mais nem menos para um ou outro, 1 centavo para cada um que veio trabalhar na vinha. Assim, Deus mostra sua soberania em sua distribuição de recompensas. Quando alguns dos trabalhadores murmuraram contra o bom dono da casa, ele respondeu a um deles e disse: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 centavo? Toma o que é teu e vai-te embora, darei a este último, assim como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? É mau o teu olho, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros, os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqueles que vieram por último receberam tanto quanto aqueles que vieram primeiro. Não tenho certeza se essa doutrina é verdadeira, que é chamada de doutrina dos graus de glória. Eu a ouvi pregada com muita frequência, mas nunca vi nenhuma escritura que a respaldasse. O texto que os defensores dessa doutrina geralmente apresentam é a passagem: uma estrela difere de outra estrela em glória. Mas qualquer um que saiba ler inglês e que se volte para essa passagem verá que o apóstolo não está falando de graus de glória no céu, mas de diferentes tipos de glórias nos céus siderais, e, além disso, as estrelas podem diferir sem variar em grau de glória, pois uma pode ser vermelha, outra verde, uma terceira amarela e, ainda assim, todas podem ser igualmente brilhantes. Mesmo assim, embora todos os santos sejam diferentes em alguns aspectos, não vejo por que necessariamente deve haver graus de glória. Pode haver graus de glória, mas, até onde posso julgar lendo as Escrituras, não consigo ver a menor evidência para provar que a doutrina é verdadeira. Qual é a glória de um santo?
Não é a justiça de Cristo? E eu, o menor de todos os santos, terei menos da justiça de Cristo do que o maior? Não é a glória do santo o amor de seu mestre? E meu mestre amará uma pobre velha, que viveu 3 pares de escadas acima, e morreu sem nunca ter sido ouvida, menos do que ama o ministro mais popular? Ah! Amados, há graus de graça aqui, mas não sabemos se haverá graus de glória. Porque uma pobre criatura, deitada em uma cama doente, que por anos confiou em seu Salvador, teria menos glória do que outra, a quem foi permitido labutar em seu serviço? Ora, é uma honra para nós estarmos ocupados em boas obras aqui, e não queremos ser honrados por honra, e porque Deus nos deu um pouco mais de honra aqui, para ter uma diferença eterna feita entre nós e outros de seu povo. Não, amados, cada homem que trabalhou na vinha tinha um centavo, e cada santo estará, no próprio tempo de Deus, no céu, ele estará com Cristo, e como Cristo. Como ele pode ser mais um com Cristo do que outro? Todos os crentes são lavados com sangue, todos são igualmente justificados, todos serão igualmente santificados, e como suas pessoas serão todas puras, assim cremos que seu céu será igual, ou, se não, a Escritura certamente não dá apoio à ideia de graus de glória. Nesta questão de recompensas eternas, Deus mostrará a sua soberania. Haverá algum velho, que viveu até os 90 anos, e que foi salvo apenas no último ano de sua vida, e quando ele entrar no céu, ele se sentará tanto ao lado de Cristo quanto alguém como Timóteo, que foi chamado em sua juventude, pregou o Evangelho durante um longo curso de utilidade, e morreu com honras em sua cabeça. Haverá um pobre pecador miserável, como o ladrão que foi salvo quando foi pendurado na cruz, e ele cantará tão doce, tão alto, e tão forte quanto o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, pois não há diferença entre o judeu e o grego, entre um homem e outro, porque o mesmo Senhor sobre todos é rico para com todos os que o invocam. Assim, ele mostra a sua soberania ao escolher as pessoas que serão salvas, ao selecionar o tempo em que serão salvas, e em sua recompensa final. Segunda, isso nos leva a considerar a grande misericórdia de Deus exibida em sua soberania. Este chefe de família saiu para contratar homens para sua vinha, porque ele precisava deles, não foi? Sim, mas Deus não vai contratar homens, e trazê-los para sua vinha, porque ele precisa deles. Não há um homem neste mundo que Deus não pudesse dispensar. Oh, você ouve as pessoas dizerem às vezes, suponha que o senhor fulano de tal morresse, o que a igreja faria? Por quê? Faça como fez antes, viva em seu Deus, pois, quando todos os rios criados estão secos, sua plenitude é a mesma. E quando ele chama qualquer um de seus servos para longe, ele pode realizar seus propósitos eternos tão bem sem nós quanto faz conosco. O chefe de família na parábola precisava de homens, mas Deus é totalmente independente deles. E aqui se manifesta a misericórdia de Deus, que ele sai para encontrar homens para entrar em sua vinha quando ele positivamente pode passar sem eles. Ele precisa de algum de nós? O quê? Aquele que guia as estrelas e as mantém girando em suas órbitas pelos movimentos de seus dedos, ele precisa de um átomo insignificante como um de nós para servi-lo? O quê? Aquele a quem todas as hostes de anjos adoram, e diante de cujo trono os querubins velam seus rostos com suas asas, ele precisa de uma criatura minúscula como o homem para lhe dar homenagem e reverência? Se ele precisasse de homens, ele logo poderia criar tantos reis e príncipes poderosos quantos quisesse para servi-lo, e ele poderia ter cabeças coroadas para se curvarem diante de seu escabelo, e imperadores para conduzi-lo pelo mundo em triunfo. Mas ele não precisa de homens, ele pode viver sem elas se quiser. Ó vós, estrelas! Sois brilhantes, mas não sois as lâmpadas que iluminam o caminho de Deus, ele não precisa de vós. Ó sol! Sois brilhante, mas vosso calor não aquece Jeová. Ó terra! Sois bela, mas vossa beleza não é necessária para alegrar seu coração, Deus está contente o suficiente sem vós. Ó vós, relâmpagos! Embora escrevais seu nome em fogo na escuridão da meia-noite, ele não precisa de vosso brilho. E vós, oceano selvagem! Sois poderoso, mas embora entoeis hinos a seu profundo louvor em vosso coro solene, vossas tempestades não acrescentam à sua glória. Ó ventos! Embora acompanheis a marcha de Deus através do oceano sem caminhos, vós, trovões!
Embora pronuncieis a voz de Deus em terrível majestade, e acompanheis o progresso do Deus dos exércitos, ele não precisa de vós. Ele é grande sem vós, grande além de vós, grande acima de vós, e, como ele não precisa de vós, ele não precisa de nós. Então olhe para a misericórdia de Deus, para vir atrás de qualquer um de nós, para vir atrás de mim, para vir atrás de você, minha irmã, meu irmão. Admire sua graça. Olhe para o chefe de família nesta parábola, ele vem de manhã cedo, ele vem tarde da noite, e ele vem muitas vezes entre. Da mesma forma, Deus é incansável em sua misericórdia. O chefe de família levantou-se cedo para sair e encontrar alguns homens para trabalhar em sua vinha, assim faz Deus. Quão cedo ele vai para alguns? Bendito seja seu querido nome. Houve alguns de nós que fomos iluminados para nossos sonos, enquanto éramos jovens, pelas lâmpadas do santuário. Podemos nos lembrar quando, em nossas vigílias da meia-noite, como o jovem Samuel de antigamente, o Senhor chamou, Samuel. Samuel, e nós respondemos, aqui estou, Senhor. Ó! Podemos nos lembrar de quando nossa avó Lloyd e nossa mãe Eunice nos ensinaram as Escrituras, quando éramos embalados no colo da piedade, quando o sopro da canção sagrada era respirado por nós, e uma atmosfera carregada com o perfume do céu estava sempre ao nosso redor. Nós inalávamos mesmo desde a nossa infância. Ah! Ouçam isto, filhos da graça, Deus veio a alguns de vocês muito cedo, mas, amados, ele não se cansa. Ele veio para alguns de manhã cedo, e eles não quiseram ir, ele veio atrás deles na pregação do Evangelho, e eles desprezaram tudo que o ministro disse, mas quando Deus está determinado a salvar, ele não se cansa, mas continua buscando até a 11ª hora. E agora, ó homens de cabelos grisalhos, Deus veio atrás de alguns de vocês. Todas as suas idas ao santuário de Deus desde os primeiros dias foram de pouca ou nenhuma utilidade até agora, mas agora, eu imploro, considerem que ele vem a vocês mesmo nesta 11ª hora, pois a misericórdia do Senhor é incansável, sua graça é imutável. Tendo colocado seu coração em um homem, se ele não vier na primeira hora, ele virá, em algum momento ou outro, a misericórdia divina o disporá docemente a vir. Bendito seja o nome do nosso Deus. Houve alguns que vieram às nossas igrejas que não teriam sido levados para nenhum exército no mundo inteiro, pois eles foram feitos, pela velhice, muito fracos para lutar. Seus olhos começaram a ficar turvos, o pai tempo havia escrito seu nome em suas testas, seus cabelos ficaram pálidos e embranquecidos, e eles vieram se apoiando em seu cajado para nos contar o que sabiam do amor redentor do Senhor. Alguns dos contos mais doces que já ouvi foram contados por pecadores de cabelos grisalhos, salvos em seus dias posteriores, quando tremiam nas bordas da sepultura. Você acha que vê tal cena? O pobre velho pecador está cambaleando, mais um minuto ele estará no inferno. Ouça a voz de Deus, Gabriel, pare esse homem. Mais um passo e ele estará no poço. Gabriel voa para baixo, pega-o em seus braços e o detém por um momento, enquanto o Espírito Santo sussurra para ele, fuja da ira vindoura. E, começando a recuar, ele olha para o poço onde quase caiu e ouve o tempo oco afundando na eternidade, ainda assim, ele está salvo. Certamente, não haverá homem algum no céu que bendiga a Deus mais do que o homem de cabelos grisalhos que é chamado na 11ª hora. Bendito seja o nome de Deus que tais pecadores são trazidos, pobres criaturas velhas decrépitas, sem trabalho e inúteis, ainda assim, eles são salvos. Sim, mesmo aqueles que se desgastaram no serviço de Satanás, Deus está disposto a receber, as costeletas do diabo Cristo não rejeitará, aqueles que não têm mais nada que seja de qualquer utilidade no mundo, Jesus Cristo graciosamente recebe na 11ª hora. Ele diz a eles, como o dono da casa disse aos homens no mercado, por que vocês estão aqui o dia todo ociosos? Vocês, amados, não admiram a estupenda, incrível, surpreendente graça de Deus, que assim recupera os homens na 11ª hora. Há um jovem em uma posição muito pobre na vida, vocês vão até ele e dizem, venha para minha casa e seja meu filho, eu vou lavá-lo, vou lhe dar roupas quentes, vou torná-lo rico. Mas ele se afasta e despreza seus convites, ele o insulta na sua cara, zomba de seus amigos, quebra seus dias santos e o despreza completamente. Quando você olha para ele novamente, ele está começando a entrar na meia-idade. Você vai até ele e diz,
Você virá a mim agora e será meu filho. Não, ele diz, eu não vou. Você não acha que, quando ele tivesse 40 ou 50 anos, você estaria bastante cansado dele? E suponha que seja possível que, quando ele tivesse 70 ou 80 anos de idade, ele viesse e batesse à sua porta, e pedisse para ser adotado como seu filho, você não iria até ele, e diria, o quê? Você tem a insolência de vir agora, enquanto esses 40, 50, 60 anos você se recusou a aceitar meu convite. Seu ingrato vil, não terei nada a ver com você agora, você acha que eu vou tê-lo agora, quando não há mais nada de você que vale a pena ter. Volte para onde você esteve todos esses anos, aqueles a quem você serviu quando era jovem, você pode servir agora que está velho. Você teve os prazeres do pecado quando era jovem, vá e tenha-os agora. É uma coisa boa fazer uma casa de caridade de sua religião. Vir a mim para cuidar de você quando você está tão velho que não consegue cuidar de si mesmo, vá embora. Você e eu podemos agir assim, mas o Senhor não o faz. Ele não apenas não manda embora um velho pecador de cabelos grisalhos, mas ele mesmo vai atrás dele, ou então ele não viria. Embora ele tenha enviado seus servos, e o homem os tenha rejeitado vez após vez, ele diz, ele não virá a menos que eu mesmo vá atrás dele. Então ele vai até o pobre homem paralítico, que não pode ser de nenhuma utilidade para ele, e diz, venha a mim. Até a ti eu amei com um amor eterno, e eu te salvarei. Você será livrado de descer ao poço, seus olhos serão salvos das lágrimas, e seus pés de cair. Existe soberania divina. Existe misericórdia incomparável. Terceira agora, que Deus nos ajude enquanto nos esforçamos para fazer uma aplicação solene deste assunto, primeiro, ao antigo. Seria a presunção de um jovem falar com os idosos se ele falasse com eles simplesmente como um jovem, mas, como pregador, sou embaixador de Deus, e se Deus me enviou, nenhum homem pode desprezar minha juventude, nem deve ser considerada no mínimo grau, nem eu mesmo a considero. Falo com a mesma autoridade que o ministro mais idoso pode comandar, pois tenho a mesma comissão que ele tem, e ele não tem mensagem melhor que a minha. Velho, venha aqui, e deixe-me dar-lhe um discurso solene, para avisá-lo da ira que está por vir. Homem de cabelos grisalhos, eu te imploro, antes de tudo, lembre-se de quantos anos você desperdiçou. Olhe para trás, para a sua vida mal aproveitada, e conte seus anos repetidamente. O que você diz de seus 60, 70, talvez 80 anos? Sua colheita passou, seu verão acabou, e você não está salvo. Em sua juventude, ó, quanto você poderia ter feito então? Em sua meia-idade, ó, como seu vigor poderia ter sido gasto em fazer o bem aos seus semelhantes? Até mesmo parte de sua velhice, como ela foi mal aproveitada e mal utilizada. Chore, eu te imploro, chore amargamente, deixe suas bochechas, sulcadas com os estragos do tempo, sentirem por um momento as solenes lágrimas escaldantes de arrependimento, porque você desperdiçou todos esses anos. Lembre-se, também, de que você nunca poderá recuperá-los. Enquanto você viver, nunca poderá recuperá-los. Eles voaram atrás de você, eles estão com os anos além do dilúvio, e embora você trabalhe duro agora, nunca poderá recuperar o tempo que perdeu, ele se foi além da esperança de resgate. Se você pudesse contar de uma vez o preço de um resgate real, não poderia ter de volta nem mesmo uma hora. Considere então, meu velho amigo, quanto do seu tempo já foi desperdiçado, e quantos anos se passaram, e você ainda não foi salvo. Considere, a seguir, suponha que você esteja salvo agora, o quão pouco você pode fazer por Deus. No máximo, você pode ter apenas alguns anos curtos para servir ao Senhor. A morte está em seus portões, esses portões estão cambaleando sob o ariete da idade. A morte já está sitiando você, os muros de sua cidade de Mansou estão tremendo sob os devastadores motores da decadência. Com toda a probabilidade, você não tem mais do que alguns anos de vida, e talvez não mais do que alguns meses, ou semanas, ou mesmo dias, e então você deve ter ido embora pelo caminho de toda a carne. Considere, também, ó homem velho, se você for colocado na vinha nesta 11ª hora, quão pouco você pode fazer pelos outros. Você não pode pregar o evangelho agora, seus olhos estão, talvez,
muito turvos até para ler a palavra de Deus para os outros. Sua voz perdeu a melodia, as janelas pelas quais a luxúria uma vez olhou escureceram, e você não pode esperar que o fogo da vida as acenda novamente. Considere quão pouco você pode fazer, mesmo se você for salvo agora, quanto menos se sua salvação ainda for adiada, e você não for liberto do pecado pelos anos que virão. Considere o que se foi, vocês, cabeças grisalhas, e voltem-se para o Senhor agora mesmo. Ó velho pecador, considere quantos problemas foram perdidos para você. O viticultor disse da figueira estéril: eu cavarei ao redor dela e a estercarei. Como você foi cavado e estercado? Outros 104 sermões você ouviu durante o ano passado, e ainda assim você não é salvo. Por 50 anos, por 60 anos, você frequentou o santuário todo sábado. No entanto, como o óleo de uma laje de mármore, a palavra escorreu de você. Milhares de sermões o deixaram tão morto quanto sempre, e miríades de avisos afundaram, por assim dizer, no mar, como uma pedra atirada nele, que está perdida e desaparecida. Em todos os seus sábados, você não garantiu nenhuma mercadoria para o céu. Você trabalhou duro o suficiente para este mundo, e agora onde está tudo que você ganhou? Você colocou seus tesouros em uma bolsa cheia de buracos. Tu semeaste vento e colherás tempestade, a menos que te arrependas rapidamente e busques ao Senhor. Considere, mais uma vez, velho, por quanto tempo e o quanto você provocou seu Deus. Chame à lembrança os pecados da sua juventude. Quantas vezes essa sua mão, que agora está tremendo com o toque da morte, agarrou a taça de vinho do bêbado em sua juventude? Olhe para trás, para sua masculinidade. Ela não foi devotada a Satanás e enegrecida com enormidades de culpa? E agora, até este momento, você ainda provocou seu Deus para feri-lo. Seu braço sofredor não o esmagou, e sua misericórdia conteve a espada da justiça, mas você pode esperar um tratamento tão gracioso como esse por muito mais tempo? Deus será misericordioso para sempre? Ele será gentil por toda a eternidade? E se sua misericórdia falhar, sua justiça não fará um trabalho rápido com sua alma? E ainda assim, se esse pensamento não te incita ao arrependimento, considera, mais uma vez, se não fores salvo, quão horrível é o lugar designado para ti. Quão terrível deve ser o destino que receberás. Tu não és um jovem pecador, ele seria condenado. Tu és um velho pecador, quão cada vez mais terrível deve ser teu destino. Tu não és alguém que pecou por mera paixão juvenil, mas pecaste quando a paixão morreu, e quando a prudência tomou posse de tua alma, pecaste quando o calor e a ebulição da juventude morreram, pecaste, portanto, pior do que um jovem pode ter feito. Ó velho, pode uma criança te avisar? Tenho certeza de que te amo de todo o meu coração, e mesmo agora meus olhos jovens choram por ti. Nunca viste um velho guiado por uma criança pequena quando ele era cego? Pode ser que, embora sejas cego, uma criança pequena te leve ao Salvador, é uma criança que agora fala contigo. Ó homem de cabelos grisalhos, não seria para ti uma fonte eterna de miséria se eu, um jovem, fosse salvo, e tu, que és velho, estivesses perdido? Ó! Quando vês um jovem cristão, a lágrima não corre pela tua face. Quando vês uma criança em graça, o suspiro penitencial nunca sai do teu peito? Penso que, se eu fosse velho como tu, e visse alguma criança salva, torceria as mãos em miséria, e diria: ó Senhor, tal criança é cristã, e ainda assim eu não sou salvo, não sou perdoado, ainda não sou perdoado. Treme, 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 ó velho pecador. Teme, 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 ó velho homem não regenerado. Que os teus joelhos batam um no outro, que o teu sangue coagule nas tuas veias, que o teu coração trema, que a tua carne esteja pronta a arrepiar-se ao pensar que te perderás, e que, como vive o Senhor Deus, há apenas um passo entre ti e a morte, entre ti e o inferno. Mas há os jovens, e eles estão, talvez, sorrindo e dizendo: ah! Tudo isso é um bom conselho para a velhice. É bem certo que os velhos sejam religiosos, mas por que deveríamos pensar sobre essas coisas ainda? Ainda não chegamos à nossa 11ª hora. O que você disse, jovem? Eu disse, ainda não tinha chegado à minha 11ª hora. O que você disse? Você vai repetir essa frase? Considere então, eu digo,
pois todos vocês são, se não forem chamados pela graça, como o homem na 11ª hora, parado ocioso no mercado. Considere, se você é tão jovem, você já não deu muito tempo a Satanás e ao mundo? Eu não gosto do diabo o suficiente para pensar que ele deveria ter os primeiros 20 anos da vida de um homem. Considere, jovem, Satanás não teve serviço mais do que suficiente de você? O tempo passado de sua vida não será suficiente para você ter feito a vontade dos gentios em servir a diversas concupiscências e paixões? Você acha que isso lhe dará algum conforto, em seu leito de morte, refletir que você viveu por muitos anos em pecado, e não foi salvo cedo? E você não sabe que a religião é tão doce que poderíamos muito bem buscá-la, mesmo por sua doçura, se não fosse necessária para a segurança de nossa alma? Ah! Vocês, homens da 11ª hora, pois todos vocês são assim, que nosso mestre venha a vocês neste momento, e se ele encontrar vocês ociosos, que ele diga, ide também, e trabalhai na minha vinha. Concluirei com apenas algumas palavras de encorajamento ao homem mais velho e à mulher mais velha entre nós. Não pense que você está além do limite da esperança porque está envelhecido. Não acredite em Satanás quando ele lhe disser, ó, você é um pecador velho demais para ser salvo. Diga a ele que ele é um mentiroso e que não sabe nada sobre isso, pois não há ninguém velho demais para ser salvo. Deus terá misericórdia de todos aqueles que vierem a ele. Ele não faz objeção à juventude, ele não faz objeção à velhice. Ouçam isto, vocês, pecadores idosos. Se vocês estão agora sob um senso de pecado, se vocês desejam ser salvos, há misericórdia no Senhor Jesus até mesmo para vocês. E ó amados amigos, todos vocês, vocês estão esta noite clamando por misericórdia? Vocês desejam perdão? Vocês sentem que a vida é curta e a morte é certa? Vocês sabem que, em poucos dias, meses ou anos, algumas tábuas estreitas segurarão seu corpo, e sua alma terá ido dele para a eternidade? Você deseja um guia através do deserto sem trilhas que leva ao céu ou ao inferno? Você quer um condutor para levá-lo ao paraíso? Você deseja asas angelicais para levá-lo até a cidade celestial? Você busca o sangue de Cristo para purificá-lo, a graça de Deus para santificá-lo? Então há misericórdia para você, há misericórdia para todos que sentem sua necessidade dela, e pedem ao Senhor por ela. Quanto mais vil o miserável, mais bem-vindo aqui, quanto pior o caráter, mais razão ele deve ir ao Senhor Jesus. É a graça livre que pregamos, e o mais vil, o mais culpado, o mais velho, o mais jovem pecador, qualquer um que sinta sua necessidade de um Salvador, é bem-vindo a esse Salvador agora. O Senhor lhe dê graça para buscá-lo. Lembre-se de que a menor oração será ouvida, o desejo mais fraco, o gemido mais débil serão reconhecidos no céu, e por pouco que você pense que encontrará misericórdia, certamente encontrará, se a buscar por meio de Cristo. Adeus! Adeus, velho! Não sei quem és, mas foi colocado em meu coração para te procurar, e eu te procurei. Ó pobre velho, tu és como alguém que uma vez se perdeu em uma floresta de pinheiros. A neve caía densamente ao redor dele, estava escuro, úmido, frio. O uivo do lobo podia ser ouvido por ele à distância, e ele temia que, durante a escuridão da noite, ele fosse consumido. Restava apenas uma proteção para ele, que era acender uma fogueira, pela qual ele pudesse se aquecer e espantar os animais selvagens. Ele juntou a madeira de pinheiro e as folhas secas e áridas, onde quer que pudesse encontrá-las, e ele pegou sua caixa de fósforos. Ele tentou acender um fósforo, mas não adiantou nada. Ele tentou outro, e outro, e outro, e uma vez ele pensou que tinha uma luz, e cuidadosamente segurou-a em seus dedos, tentando levá-la para o pequeno graveto que ele havia colocado sob sua pilha de lenha, mas ela morreu, para sua amarga decepção. Por algum tempo, ele continuou riscando seus fósforos, ele fez isso descuidadamente no início, mas, conforme o número diminuía, ele riscou cada um com mais cuidado, até chegar aos 2 últimos. Ele riscou o penúltimo, ele o colocou sob sua madeira de pinho, ele inflamou por um momento, e então uma rajada de vento o apagou, e agora ele chegou ao seu último fósforo. O lobo estava uivando, o vento selvagem assobiava, a neve estava caindo, a noite estava escurecendo, ele temia que tivesse que ficar lá a noite toda sem fogo.
Suas juntas rígidas já começaram a congelar, seus dedos estavam quase dormentes. Você pode imaginar como aquele homem se encolheu na terra, para riscar, dentro do círculo que seu corpo poderia fazer, seu último fósforo. Você pode imaginar quão sinceramente ele colocou sua oração a Deus, para que ele pudesse ter sucesso na última vez. Ó Senhor, que este último fósforo tenha sucesso, ele gritou. E ansiosamente ele olhou para ele vez após vez, para que isso também não falhasse. Ele risca aquele fósforo. Disso depende sua vida, é tudo para ele, mas ele o risca. Ah, glorioso! A chama pegou. Ela arde. Ele se senta e se anima. Ele está salvo. Ele está salvo. Ou então o fogo se apaga, e o lobo o devora. Então, lá está o velho de cabelos grisalhos, ele tem seu último fósforo na caixa. Ele riscou 69 deles, todos sem efeito, e agora ele chegou ao 70º. Ó Deus, se não riscares o 70º para ele, ele estará perdido para sempre. Se não lhe deres a luz do céu, o fogo do alto, ele deve perecer para sempre. Deus conceda que esse último fósforo possa ter sucesso com você, ó velho. Deus os abençoe, queridos amigos. Um feliz ano novo para cada um de vocês. Muitos deles para aqueles que estão destinados ao céu, e um novo ano no céu para aqueles que Deus pode levar antes que outro ano chegue. Adeus.